Lição número 411. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Prezados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estando no mês de Shawwal, mês no qual nós jejuamos também outros 6 dias facultativos, conforme o hadith que foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás por Abu Ayyub al-Ansari, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo que jejuar o Ramadã, em seguida jejuou os 6 dias de Shawwal, terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Na lição de hoje vamos falar acerca da prioridade que a pessoa terá que dar. Será que o pagamento dos jejuns do Ramadã tem preferência, ou a pessoa deverá fazer primeiro o jejum de Shawwal e depois pagar o Ramadã? Falando isso em consideração o versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Aquele dentre vós que estiver enfermo ou estiver doente, que pague o jejum no outro momento. Portanto, aqui temos o jejum de Ramadã por pagar, que é obrigatório, e do outro lado temos o jejum sunnah, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da recompensa ser equivalente à recompensa do ano de jejum. Aquele que jejua o Ramadã e em seguida jejuar o Shawwal. Qual é a preferência no pagamento desses jejuns? Portanto, a preferência é o jejuar, pagar o jejum do Ramadã primeiro e depois fazer o Shawwal, ou pode-se fazer o Shawwal, ou por outra, faz-se primeiro o Shawwal e depois paga-se o Ramadã. Nisso nós vamos encontrar praticamente unanimidade nos sábios, nos jurisconsultos islâmicos, que dizem que a pessoa terá que pagar. A primazia ou a preferência é pagar o jejum do Ramadã, porque aquele jejum é obrigatório. Este é o obrigatório, ou por outra a preferência dentre os dois, porque um é fard e o outro é sunnah. Não há discussão quanto a isso, que a preferência é primeiro pagar o jejum de Ramadã e depois pagar o jejum de Shawwal. Mas a questão é, se ela quiser, falando concretamente a mulher, porque poderá ter perdido o jejum de Ramadã por causa do período menstrual. Portanto, teve que parar o jejum menstrual. Algumas pessoas até, foi um caso prático, uma irmã perguntou: olha, eu tive o período enquanto faltava somente 30 minutos para a hora de iftar. Qual é a situação do meu jejum? Obviamente que o jejum tornou-se inválido por causa do aparecimento da menstruação, mas não há nenhum pecado para ela e ela terá que repor este jejum. Portanto, se a pessoa quiser fazer primeiro o jejum de Shawwal para depois fazer o jejum de Ramadã, é permissível? A resposta é sim, é permissível. Porque Allah diz para pagar o jejum de Ramadã, que seja no outro momento vai pagar o jejum de Ramadã. Portanto, se quiser fazer primeiro o jejum de Shawwal e depois pagar o jejum de Ramadã, não há nenhum problema quanto a isso. Porque se trata mesmo de critério, não é, de individual. A pergunta que poderia não querer nos deixar sem responder é: até quando então poderá pagar os jejuns perdidos do Ramadã? A mulher teve o período menstrual, deixou de jejuar. Até quando ela poderá repor esses jejuns? Porque Allah diz: pague no outro momento. Não temos um limite no Sharia que a pessoa tem que obedecer esse limite para pagar o jejum do Ramadã. Não existe este limite. Poderá levar o ano todo, faz um dia para um mês, faz outros 2 dias para 2 semanas. Quando ela quiser repor, ela irá repor este jejum.
não temos prazo. Aisha radiallahu anha diz que nós pagávamos o jejum de Ramadã do ano anterior, nós pagamos no mês de Sha'ban. Sha'ban é um mês antes de Ramadã. Portanto, ela diz que nós pagávamos jejum somente no Sha'ban. Aqui vários aspectos podem ser levados como ilação. Primeiro, é que Aisha está aqui a dizer que ela, ao pagar o jejum de Ramadã no Sha'ban, quer dizer que ela retardava o pagamento do jejum, primeiro aspecto. Segundo aspecto é ela provavelmente jejuava primeiro o Shawwal, depois ficava a pagar o Ramadã. Outro poderá ser que ela não jejuava o Shawwal, porque obviamente se trata de facultativo, e o Ramadã pagava somente no mês de Sha'ban, porque tem outro Ramadã por entrar, então ela já se livrava desta questão. Portanto, a última questão poderia não ter muita relevância, mas os aspectos ficam aqui claros, é que ela está aqui a dizer que há permissibilidade, claramente, de se fazer o jejum de Shawwal primeiro, depois pagar o Ramadã. Assim como poderá ser por outro lado o jejum de Ramadã. Portanto, este é o parecer, não é? Este é o mas'ala fiqhiyya, que ela poderá retardar, sim, depois pagar o Ramadã, começando com Shawwal. Mas, se a pessoa está a ver, se eu for a pagar o Ramadã, o mês de Shawwal vai sair e eu não vou poder fazer o jejum do Shawwal. Por exemplo, a pessoa decide no 27º dia do mês de Shawwal em querer pagar primeiro o Ramadã para depois fazer o Shawwal. Então, não há hipótese dele ter a recompensa aqui do Shawwal, porque o Shawwal já vai terminar, não vai poder fazer os 6 dias do Shawwal. Esse jejum de Shawwal é no mês de Shawwal só, não é outro mês que se faz. Portanto, nestas situações, ela poderá, à vontade, primeiro fazer o jejum de Shawwal, completar antes do mês terminar e depois pagar o jejum ou os jejuns de Ramadã, os jejuns perdidos. O outro aspecto é quando a pessoa estiver a fazer o qadá do jejum perdido e quebrar esse jejum, ou seja, propositadamente até, esta pessoa não terá que fazer kafara, ou por outra, não terá que pagar podemos assim dizer, se quebrou o jejum propositadamente, terá que pagar somente um jejum. Não há kafara quando se trata do qadá. O mesmo acontece no jejum de Shawwal. Está de jejum, achou que por alguma necessidade tinha que quebrar o jejum e quebrou o jejum, vai pagar somente aquele jejum. Não há kafara, não há qadá com kafara, mas sim é somente a reposição daquele jejum que é o qadá. Portanto, este é uma mas'ala que tínhamos aqui, de forma bem resumida, dizer que é permissível sim fazer o jejum de Shawwal primeiro, depois pagar o jejum de Ramadã, assim como poderá se retardar o jejum, o qadá de Ramadã até o mês de Sha'ban, conforme Aisha radiallahu anha fazia, e o hadith nos deixa claro que o profeta sallallahu alaihi wasallam, na situação que aqui mencionamos, deixou como legado a permissibilidade da pessoa fazer primeiro o jejum de Shawwal e depois fazer o jejum de Ramadã, tendo em conta que o princípio geral é da pessoa começar com o fard, que é o jejum de Ramadã, e em seguida pagar o jejum de Shawwal, ou cumprir com o jejum de Shawwal. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.